Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz seja com todos, amém? Hoje vamos. Queria trazer uma mensagem para vocês, amém? Falar sobre Atos 16, versículo 22 em diante, amém? Deixa eu. Atos 16, versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de ser severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz. Entrou, correndo, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus e a ele todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e a todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Irmãos, a gente meditar sobre essa passagem aqui, eu queria falar com vocês. Às vezes, né, nós cristãos, a gente é perseguido. Por quê? Por anunciar, por pregar a palavra de Deus, o caminho, a salvação. E Paulo e Silas, eles foram presos, foram espancados, humilhados na frente de todas aquelas pessoas. E então, eles tiveram o quê? Foram para a prisão. Mas eles, momento algum, murmurou, questionou Deus sobre isso, né? E eles sabiam que pregar a palavra de Deus é isso. Você vai sofrer perseguição, vai sofrer... pessoas vão falar de você, vão te julgar, vão apontar, mas o evangelho é esse. Por quê? Quando a gente fala sobre Jesus, sobre a verdade, o inimigo ele fica furioso. Então ele começa a agir dessa forma para tentar o quê? Tirar a gente do nosso foco, né? Tirar a gente do nosso foco, tentar desanimar a gente. Mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. E esse propósito de Paulo e Silas, a gente vai ver um pouquinho mais adiante o motivo que Deus permitiu que isso acontecesse, tá? E a gente é assim, nós somos assim. Às vezes a gente no trabalho, né, tem aquelas pessoas que não gostam da gente, falam, o crente ali, não sei o que, é muito certinho, quer ser muito certo, não sei o que. De repente começa a levantar falsas calúnias, mentira contra a gente, começa a falar coisas que não são verdades. Mas a gente, como cristão, a gente tem que ter o quê? Discernimento de espírito. Tem que saber quem está agindo atrás de tudo isso. Às vezes, as pessoas... o inimigo usa as pessoas para quê? Para apontar a gente, para falar, para acusar. Não é verdade? Então, é nesse momento que você deve estar o quê? Continuando adorando, orando e louvando a Deus. Porque a sua adoração, a sua oração é o que te conecta com Deus. Você tem que ter uma intimidade com Deus ali, que quando vir os tempos difíceis, você não ser abalado. Porque hoje em dia, nesse tempo que a gente está vivendo,
são tempos difíceis, tempos duros, tempos que a igreja fechou. Infelizmente, muitas outras igrejas nem abriram, né? Mas a gente tem que entender o quê? Que há prisões que nós mesmos nos colocamos dentro delas. A gente vai falar aqui, ó. Eu vou ler mais um versículo aqui, ó. Depois de ser severamente açoitados, foram lançados na prisão. Irmãos, num tempo difícil, naquele momento de aflição, você olha para um lado, olha para o outro, não vê solução. Há dois caminhos para você: murmurar, reclamar, xingar, chorar, e há outro caminho: orar, adorar. Orar e adorar. Qual você vai fazer? Será que a gente está preparado para ser humilhado em público? Preso? Ou mesmo assim continuar adorando e orando ao Senhor Jesus Cristo? É uma coisa que a gente tem que refletir, irmãos. E a gente não pode olhar para situações. Por quê? Quando a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, a gente tem que adorar, orar, buscar muito a Deus. Não somente pela situação, mas a gente tem que adorar, louvar, orar em espírito e em verdade. Porque quando as coisas estão andando 100%, a gente fica acomodado, a gente dá aquela relaxada, a gente já não ora com aquela frequência, já não jejua. Mas quando vem os tempos difíceis, a gente começa a fazer isso. A gente vê por Paulo e Silas, que eles, quando eles foram presos, teve com outros presos, eles estavam o quê? Adorando, orando ali, cantando hinos a Deus. Outras pessoas que estavam na mesma prisão, eles ouviam isso. E por volta ali da meia-noite, no relato da Bíblia, fala que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Irmãos, as outras pessoas ouvindo Paulo e Silas ali louvando a Deus, eles devem ter pensado, né? Esses caras são diferentes. Esses caras aí, Deus vai, né? Eles são diferentes, eles estão na cadeia, não estão tristes, mas tá ali, Depois que eles foram espancados, foram humilhados na frente de todo mundo. Mas eles estão lá, Então, o que acontece? Tem um terremoto. Os alicerces começam o quê? Cair. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram o quê? Abalados. Imediatamente, só um minutinho, todas as portas, o quê? Se abriram. Se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Irmãos, às vezes tem muitas pessoas que estão olhando para a sua vida, nesse tempo de dificuldade que você está passando, nesse tempo de luta, esse tempo de medo, de angústia, que você não sabe mais o que fazer. As pessoas estão olhando para você nesse momento, falando: qual é a atitude dele? Ele está orando, está louvando. O seu testemunho não precisa ser falado. Apenas as pessoas olhar para você e ver a sua atitude. As suas atitudes falam mais que muitas palavras. Então, é a sua atitude, irmão, que vai trazer uma esperança para as pessoas. E a gente pode ver que o propósito de Deus em tudo isso foi o quê? O carcereiro, ele foi alcançado. Certo? Ele foi alcançado. Ele desembaiou, ele pegou a espada dele, né, para dar uma nele, para se matar. E o que acontece? Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Ele quis mostrar para o carcereiro, Paulo mostrou para o carcereiro que não foi do homem, mas sim de Deus, o milagre de Deus. E ele falou assim lá: o carcereiro pediu uma luz, entrou correndo e trêmulo, postrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo?
Irmãos, o Evangelho de Deus é isso. O Evangelho é isso. É você adorar, é você buscar a Deus, é você ter uma intimidade com Deus em qualquer momento da sua vida. Em qualquer momento da vida. Todos nós passamos por dificuldade. Todos nós temos dificuldade no dia a dia. Mas isso não pode, a dificuldade não pode te impedir de louvar, de orar a Deus. Não pode, irmãos. Quanto mais você tiver na dificuldade, ora. Acabou? Ora. Porque Deus, Ele vê isso. Nós, como cristãos, a gente sabe que nossa vida não é na terra. Estamos aqui com um único propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Você sabe. Você sabe que Deus usa situações para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus permite que você passe pelo vale. Sim, mas você não vai morrer no vale. Porque Deus quer te ensinar algo. Não pega esses momentos como um castigo de Deus para a sua vida, mas como aprendizado, irmãos. A gente cresce na vida, espiritualmente, na dificuldade. Porque você sabe que é aí que você tem a dependência de Deus na sua vida. Então, como esse Paulo e Silas, nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente vê o quê? Que o Deus, Ele foi no propósito de quem? Do carcereiro. E o carcereiro e todos que haviam na sua casa. Todas as pessoas que estavam ali na casa foram alcançados e batizados. Às vezes, irmão, você olha para a sua situação e fala: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu fiz para estar passando por isso? Deus está te falando hoje. Esse tempo que você está passando é para Deus alcançar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão. É para alcançar os teus amigos, o teu chefe, aquelas pessoas que você acha que são seus inimigos. Mas Deus quer alcançar cada um deles. Não olha para eles como inimigos, mas olha para eles como um propósito de Deus. Às vezes a gente está em casa, às vezes a gente ouve coisas dentro de casa, fora de casa, é na rua, às vezes até na igreja, irmãos. Mas você não pode se abalar por isso, porque tudo tem um propósito. Amém? Então, irmãos, vamos orar e adorar. Estamos num momento, irmãos, que a gente não pode mais ficar perdendo tempo olhando para as dificuldades. Porque vai chegar um tempo, a Bíblia vai se cumprir. A palavra de Deus, ela nos garante, ela vai se cumprir. E nisso, o que Deus quer da gente? Fidelidade. Que a gente seja forte e corajoso. Que a gente seja fiel à palavra de Deus. Que chegar no último dia, a gente falar, combati o bom combate. E o que você está fazendo? Você está adorando, louvando ou murmurando, reclamando? Você acorda agradecendo ou você acorda reclamando? Você passa o dia adorando, louvando, ou você passa o dia vendo as suas dificuldades? Você vai dormir agradecendo ou você vai dormir triste porque nesse dia você não conseguiu resolver algum problema? Irmãos, saiba que tudo é permissão de Deus. E que tudo só acontece pela permissão de Deus. Saiba viver cada momento da sua vida. Seja prudente. Faça aqui, como Paulo e Silas fez. Começou a adorar, começou a orar. Deus, pela sua misericórdia, alcançou outras pessoas. Alcançou quem? O carcereiro e a toda a sua família. Então, irmãos, aprenda a olhar as dificuldades, as aflições, tudo como o quê? Como um propósito. Tudo na vida é um propósito. Deus tem um propósito para cada coisa. Se você está vivendo esse tempo, nesse tempo de prisão, saiba que Deus tem solução. Aprenda que não é reclamando, não é murmurando, mas sim agradecendo, orando e louvando ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Um ótimo dia. Que Deus abençoe sua vida. Espero que
Que essa mensagem chegue a teu coração, que ela venha transformar a tua vida, a tua mente, tá? Que Deus dê o espírito de discernimento e sabedoria para você. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Fica com Deus.